internaram e a gente ficou assim, nossa, entrou dentro de casa e agora o problema está em casa, né? Aí mandei para os pastores, a Silvia também, para estarem orando, aí a rede cresceu rápido. E o pessoal, inclusive os jovens, foram lá no hospital à tarde, no domingo à tarde, orar por ele, de fora, porque não pode entrar, né, ele está isolado. E hoje de manhã, lá pelas 11 horas, o médico ligou para a Silvia, falou que ele está melhorando, e que se ele continuar melhorando, ele não teve febre, e se ele continuar assim, vai ter alta amanhã. Quer dizer, alta do hospital, né, vai ter que continuar cuidando. Mas que esses sinais assim, vitais já estão sendo recuperados, sinal que ele está melhorando. Mas o que eu falei assim, pô, parece piada, porque eu vou dar uma aula sobre a igreja local e eu passei por uma cachoeira de amor nesses 2 dias da igreja local, da mobilização, das mensagens, do carinho. Então, assim, é fácil para mim falar hoje da vantagem de você estar ligado a uma família, de você estar conectado. A aula passada nós falamos da Igreja Universal, dos salvos, daqueles que vão para o céu, dos santos, dos separados. E a aula de hoje é sobre a igreja local. E eu falei, puxa, eu acho que eu não vou ter nem o que falar, porque eu vivi esses 2 dias realmente o que é uma igreja local. O que é você sentir cobertura, amparo, proteção, palavras de ânimo, reforço e movimento. As pessoas se mobilizaram. Tinha 10 pessoas na frente do hospital, orando. E assim, meu filho tem 18 anos, assim, talvez a gente erre por ser muito protetor nesses dias, então um pouco frágil, aí a Silvia com o coração na mão. Falei, Silvia, Deus está no controle de tudo, talvez ele precisasse tirar o guarda-chuva para tomar um pouco de chuva. Talvez ele precisasse ficar num quarto sozinho de hospital para poder ter iniciativa, para poder começar a se virar na vida. Então tem coisas que a gente não tem a dimensão da grandeza de Deus. E aí falei para o Samuel assim, que hoje me liga um discípulo, que eu cuido dele já faz uns 15 anos, também está passando por algumas provações. Ele falou assim, ficou sabendo do meu filho, falou, eu lembro de uma pregação tua já faz uns 10 anos, mas eu nunca esqueci. E toda vez que eu estou nessa situação, eu lembro do que você falou. Vixe, o que eu falei? Você falou assim, Deus nunca erra. Cuspi para cima. Falei e caiu na minha cara aquela palavra. Nossa, que difícil. Que difícil. Principalmente na hora da tribulação. Então, assim, é muito legal. A aula de hoje tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com essa experiência. Então, é muito legal. Vamos orar, vamos começar. Acho que o Samuel nem gravou isso, porque isso é muito atemporal, né? Temporal, vamos dizer assim. Amém, gente? Então, vamos orar? Vamos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos, te damos graças, porque o Senhor é um Deus que nos provê. Não apenas a cada um que está aqui, Senhor, para assistir a uma aula, mas mesmo a mim que vai dar a aula, o Senhor nos leva a experiências pessoais, profundas. Nos faz, Senhor, não apenas trazer um ensino, mas trazer palavras vivas, verdadeiras. Que a tua verdade prevaleça e que nós vivamos essa verdade, Pai, a cada dia mais. Obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos, obrigado por essa oportunidade de gravar essas aulas e que elas sejam sempre, Senhor, um instrumento de bênção para todos que ouvem. Nós oramos e clamamos no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Página 65. Não está no seu livro, mas eu queria que você anotasse aí, e depois você lesse com cuidado, João 3:34. Se alguém tiver a Bíblia, eu gostaria até que abrisse para a gente ler. Quem tem muita dificuldade com Bíblia, tem que abrir no índice. No celular já é mais fácil, ele já vai do índice. No índice você acha o livro, no livro você acha a página, e aí você vai lá no capítulo 13,
versículo 34. Alguém achou? João 13, 34. Amém. Amém, pastor. Vamos lá. Pode ler, pastor? Pode ler, por favor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que Amém. também vós uns aos outros vos ameis. Amém. Amém. Então, esse mandamento é de amar ao próximo, que é o mesmo que Jesus falou. O primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo mandamento é amar ao próximo como que a gente deve amar o próximo? Como a nós mesmos. Como a ti mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Interessante isso, né? Então, esse amor próprio, ele é importante. Porque se você não se ama, também você não ama o outro. Então, a gente precisa equilibrar a nossa autoestima. Precisa equilibrar a nossa maneira de ser. E aqui não fala de um amor egoísta. Fala de um amor que tem uma autoestima equilibrada. Eu tendo uma autoestima equilibrada, eu amo ao próximo. Como que eu equilibro a minha autoestima? Sabendo que eu sou filho de Deus e sou amado do Pai. Esse amor do Pai, incondicional, independente das minhas falhas, é o que me dá uma segurança de que eu sou, independente dos meus erros, independente das minhas disfunções sociais, Deus me ama. E a hora que eu tenho essa identidade de filho e que eu sou amado, eu não preciso mais me justificar, eu não preciso mais ficar me defendendo, eu não preciso mais argumentar e nem ficar achando culpados. Eu sei que ele me ama, isso equilibra meu ser, isso me faz ser uma pessoa madura, e aí eu não preciso mais, como um órfão, ficar o tempo todo tentando provar que eu sou competente. Eu já sei, porque Deus me ama. E a hora que eu equilibro a minha autoestima, e a hora que eu tenho a convicção de que eu sou amado, esse amor transborda em mim ao outro. É mais fácil eu amar ao outro. É muito difícil eu amar ao outro se eu não me amo. Uma pessoa amarga, ela só transmite amargura. É muito difícil ela ser uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa. E às vezes a pessoa é amarga, não porque ela gosta de ser amarga, mas ela é amarga porque a vida dela foi amarga. Às vezes foi abusada, foi desprezada, viveu uma vida infeliz, os pais foram tóxicos, teve uma porção de problemas na vida e transformou essa pessoa numa pessoa amarga. E aí o que ela consegue dar ao outro? Amargura, tristeza, ira, raiva. Então, assim, o que muda esse processo é eu, primeiro, a intimidade com Deus, eu ser amado por Deus. Isso traz para mim identidade, convicção, segurança, proteção, e aí eu consigo transmitir isso ao outro. Então, o maior princípio de Deus é amar ao próximo. O maior exemplo dele, Jesus Cristo. O propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, Jesus é o maior exemplo disso. E aí, quando a gente vai nessa lição e fala, não deixemos de congregar-nos, o congregar, o estar junto, a igreja local, as reuniões, as pregações, os eventos, as atividades conjuntas, elas são a manifestação dessa comunhão de amor. É o amor líquido que nos permeia no dia a dia. Coisa que dificilmente a gente tem no trabalho, dificilmente a gente tem nas relações, às vezes até de festa de família. Porque sempre tem um cunhado, né? Tem os legais e tem os não legais, né? Então, assim,
esse amor líquido, às vezes, ele não se dá. No trabalho, muito menos. O trabalho não quer pisar no outro, não quer passar em cima do outro. Então, o congregar, o estar junto com os irmãos, o conviver em igreja, e lembrar que a igreja ela é inclusiva, a gente recebe todo tipo de gente, e isso faz de nós pessoas inclusivas, e eu falo isso por uma razão muito forte no nosso tempo, que nós vivemos numa sociedade exclusiva, né? A gente exclui pessoas. Então, se você pega alguns discursos políticos, eles são todos divisórios, né? Então, assim, ele divide raça, ele divide idades, ele divide posição social, ele divide tudo. Cor, preferências. Você passa a ter uma sociedade dividida. E a igreja não. A igreja ela é inclusiva. Tanto é que tem vários versículos que falam disso. Velhos, jovens, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Então, assim, a própria diferença de idade, a gente faz diferença, às vezes até dentro da igreja. Tem o grupo dos jovens, o grupo dos velhos, o grupo dos jovens adultos, os jovens solteiros, o grupo dos idosos, o grupo da quinta idade, da 100ª idade, tem tudo. E ao passo que a igreja, ela é um lugar que recebe a todos. A todos. Então, até, eu acho que foi quarta-feira, ou no domingo à noite, que algum pastor falou assim: deixe as crianças brincarem e gritarem. É melhor que gritem na igreja do que no mundo. Então, assim, deixa correr, deixa atrapalhar, porque é melhor que elas estejam aqui do que não estarem aqui. E inculcar a palavra de Deus é uma forma de equilíbrio para elas, e a gente aprender a conviver nessas diferentes idades. Eu tive na África, e a gente foi nos vilarejos, lugares mais distantes, e é uma cena assim de pobreza absoluta, e você vê como eles vivem em família. Eles têm as tendas, as barracas, e aí você vê uma criança de 12 anos carregando o irmãozinho, o bebê nas costas, e a mãe com mais 2 ou 3 ali, e todos estão unidos, não tem uma separação, assim, crianças não ficam junto com os adultos. É toda a família, ali tudo acontece em família. O culto é todo mundo junto, não tem separação de cultos. Olha que interessante, igreja é isso. E às vezes a gente pensa em igreja inclusiva, aquelas igrejas que estão abertas para receber o gay. Não, igreja é o centro de amor, é o hospital, é o lugar de ensino, é a escola. Então, assim, ela recebe a todos. Ela tem que estar aberta para todos. Tá? Não faz acepção de judeu ou não judeu. Ela recebe a todos. Então, é muito lindo isso. Isso é uma característica do amor de Deus. Deus ama a todos incondicionalmente. Eu contei a história aqui de um pastor, profeta, que foi numa igreja e falou que Deus ia derramar um avivamento nos jovens. Contei já, né? Então, Deus não faz acepção. Deus é o mesmo para todas as gerações. O avivamento, se vier, ele vem para todos, não vem para um grupo seleto. Tá? Inclusive para os velhos. Eu vou ver velho dançando. Eu vou ver velho pulando. Amém? Então, a gente, aqui no texto, né, vimos na lição anterior algumas figuras bíblicas que representam a Igreja Universal. O Eclésia, lembra que eu falei do Eclésia? Dos Eclesiastes, né? Nessa lição, descreveremos as atividades gerais da Igreja quando em funcionamento em local e tempo determinado. E aqui, especificamente, nós falamos da IFC, Igreja da Família Cristã em Campinas, que é a igreja da qual nós congregamos, da igreja da qual nós temos relacionamento, temos amizade, temos irmãos, irmãs, e ali nós nos lapidamos, ali nós nos protegemos, mas também nos estranhamos às vezes. Então, é um processo muito legal isso, de crescimento. E muitas pessoas, às vezes, vêm numa igreja e acham lindo, né? Nossa, que igreja e tal.
E depois de alguns meses, começa a já cantar de galo. Não, mas eu não gostei daquilo, o que aquele pastor falou não foi legal. É que nem emprego, né? A pessoa está desempregada, arrumou um emprego, está no paraíso. 3 meses depois, eu ganho um pouco, meu chefe é chato, me exploram demais. O paraíso vira o inferno, né? Igreja também, nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma igreja é perfeita. Mas, se você achar uma igreja perfeita, se você um dia encontrar uma igreja perfeita, eu te peço 2 favores. O primeiro deles, não me leve lá. Porque o dia que eu entrar lá, ela vai deixar de ser perfeita. E o segundo favor, você também não vá lá. Porque nenhum de nós aqui consegue ser perfeito. E também não existe igreja perfeita, a não ser quando a gente estiver no paraíso. Com Jesus. Ali sim, tudo vai fluir 100% perfeito. Então, é muito interessante essa história. Por que eu conto isso? Porque às vezes as pessoas simplesmente largam uma igreja por picuinhas, porque não pensam igual a mim. Sempre vai ter. Aliás, uniformidade você não vai achar numa igreja. Você tem unidade. Unidade são pessoas indo na mesma direção. Uniformidade é um exército marchando com a mesma roupa, no mesmo passo, na mesma toada. Deus não quer isso. Deus quer unidade. Deus quer todas as pessoas seguindo na mesma direção, e a nossa direção é o paraíso, é o céu. Não é o abismo. Não é o fogo eterno. Então é esse o propósito. E aí vai ter uns que são um pouco mais rápidos, outros que são mais lerdos, e a gente vai sempre controlando a toada para ser um corpo, como a gente viu na última aula. Então, assim, unidade é estar todos na mesma direção, e não todos na mesma marcha, na mesma toada, no mesmo ritmo, na mesma uniforme, né? Bom, aqui ele coloca 3 propósitos da igreja local: adoração a Deus, comunhão do corpo e proclamação ao mundo. Lógico que a gente pode adorar a Deus no quarto, pode adorar a Deus em casa, pode adorar a Deus sozinho, pode adorar a Deus em família, não só pode como deve, mas quando a gente junta os irmãos em adoração, eu não sei se com vocês é assim, mas eu sinto muito mais, às vezes, a presença de Deus e muito mais da manifestação do Espírito Santo do que, às vezes, quando estou sozinho. Já tive experiências pessoais, às vezes até parar o carro para chorar, tamanha a presença de Deus comigo sozinho dirigindo. Mas no congregar dos irmãos, às vezes eu tenho até visão de anjos. Às vezes até parece que o céu desce na terra. Na adoração, no louvor, na contemplação, a gente sente ali algo maior, algo sobrenatural, da manifestação da presença de Deus. E a Bíblia diz que Jesus desce quando ele ouve o clamor do seu povo. Tem até um CD do Marcos Witt, ele simula uma cena que ele falou que tinha tido uma visão, né? De Deus, que Deus estava numa reunião com todos os anjos, discutindo os caminhos do universo, e de repente ele fala assim: silêncio! Estou ouvindo uma voz. Aí todo mundo faz um silêncio, e aí ele ouve um clamor, um louvor da igreja na terra. Aí ele fala assim, ele se levanta, fala para o anjo Gabriel, fala: Gabriel, continua essa reunião aqui que eu tenho que descer. Aí ele larga a reunião, desce na terra, no meio da congregação, e aí ele está ali no meio dos louvores, que a Bíblia fala que ele habita no meio dos louvores. Aí ali, junto da congregação, o espírito de medo consulta o espírito da dúvida. Dúvida! Eu tenho uma dúvida! Aí o espírito da dúvida fala: qual é a sua dúvida, medo? Aí o medo fala assim: acho que aquele que está em pé é o mesmo que morreu na cruz do Calvário. Aí a dúvida vira para o medo e fala: não tenha dúvida, medo, é ele mesmo. E tem uma grande ideia: vamos puxar o carro logo.
E aí ele começa um louvor e adoração, exaltando a Jesus, mas assim, simulando uma cena que eu acredito até que pode só ser verdade, né? Os demônios ali tentando ocupar um espaço, mas no meio da adoração o Senhor está presente. No meio da congregação o Senhor está presente. E o inimigo tem que sair em retirada, porque ele não aguenta o poder da presença de Deus. Amém? Então, dos tríplices propósitos, um deles é essa adoração. É fazer o céu descer na terra e nós subirmos ao céu. É como uma explosão. Deus desce, nós subimos e vamos nos encontrar nos ares e ter uma manifestação da presença de Deus. A comunhão com o corpo, eu comecei a aula de hoje. Esse relacionamento com os irmãos, essa manifestação de amor, não só nisso que eu tenho provado, que é a intercessão, a oração, a comunhão, o amor manifesto dos irmãos, mas também isso que nós estamos fazendo aqui. É o ensino, a pregação, as explicações da palavra, os esclarecimentos de dúvidas, a revelação do sobrenatural no mundo natural, trazer o entendimento, os mistérios, ou revelar mistérios, tudo isso faz parte dessa comunhão, desse estar junto, desse congregar. Por isso que é muito bom. E eu digo mais, fora a luta que eu e minha mulher estamos com o nosso filho com Covid, assim, você tem alguém para rasgar o coração, você tem um amigo que anda junto, que é cristão, é muito bom, é muito bom. Eu vou falar sobre isso, sobre companheiros de jugo. Você ter parceiros que você divide a sua carga. E você anda junto com ele, e ele passa a ser, não aquele que vai expor as suas falhas, mas aquele que vai interceder junto com você e caminhar junto com você. Isso é comunhão da igreja. Nós temos na nossa igreja alguns grupos de comunhão. Nós temos grupos familiares, que são reuniões quinzenais, e grupos menores. Grupos menores a gente pode falar um pouco da nossa luta, das nossas dificuldades, orar um pelo outro, interceder um pelo outro, e também saber que não estamos sozinhos. Na hora da tribulação, existe aí um exército que vai lutar junto com você. As suas causas, as suas pelejas. E por último, aqui a proclamação ao mundo. Ele falou várias palavras do grego aqui, né? Liturgia, que é a liturgia, a famosa liturgia, que é a adoração. O koinonia, que é comunhão, é muito pregado sobre koinonia. Se entrar na internet, koinonia, você vai ver milhões de pregações, inclusive tem bandas com o nome koinonia. E agora o martíria, que é a proclamação ao mundo, é declarar o evangelho ao mundo. Inclusive a palavra mártir, as pessoas que morreram perseguidas, é porque elas faziam isso. Elas iam e levavam o evangelho a todos os lugares, a todas ao mundo todo. Quando a igreja começou a ser perseguida, ela se espalhou pelo mundo pregando o evangelho. E aí existem coisas incríveis, né? Como Deus é perfeito, como Deus não erra. Você imagina assim que o Império Grego, ele tinha como prioridade dele universalizar uma língua. Então, ele ensinou grego para o mundo todo. Seria como se fosse o inglês hoje, a nível universal. Esse foi o domínio grego. O Império Romano, ele tinha como meta estradas e acesso a todos os lugares. O Império Romano foi o que mais abriu estradas, o que mais construiu ligações, conexões, para dominar todos os lugares, mas também para ter mobilidade de ir para um lugar para outro. E depois disso, vem a igreja. E a igreja passa a ser perseguida. E a perseguição da igreja, ela encontra um mundo cheio de estradas que fala a mesma língua, e ela pode martíria. Ela pode proclamar o evangelho no mundo todo. É como se tivesse assim uma pré-preparação do mundo para receber o evangelho, que facilitaria esse alcance universal.
E é exatamente esse o propósito da igreja até hoje. A gente envia missionários, a gente supre a necessidade deles, a gente leva o evangelho para todos os lugares. Vocês vão ouvir falar de missões. Existe no mundo um lugar que chama Janela 10 por 40, que na verdade é 10 de latitude ou de longitude por 40 de latitude ou longitude, que forma um retângulo que abrange desde o norte da África e vai até a Índia e o Japão. E pega todos os países árabes ali. Essa é uma faixa que tem uma população de mais de 3 bilhões de pessoas não evangelizadas. E desses 3 bilhões, mais de 1 bilhão nunca ouviu falar de Jesus. E muitos desses lugares o evangelho é perseguido. Muitos desses lugares é proibido falar do evangelho. E a gente, no trabalho de missões, tem muita dificuldade de entrar com missionários na janela 10 por 40, porque muitos são martirizados, muitos morrem. Tem contrabandista de Bíblia, assim, são histórias e mais histórias para você pregar o evangelho na China, para você pregar o evangelho na Arábia, no Afeganistão agora. Eu falei hoje de manhã com um pastor, e nós temos um missionário no Afeganistão e ele tem que tirar os caras de lá, porque eles vão ser decapitados se forem presos. Então, assim, ele está montando uma estrutura para ver se consegue tirar os missionários do Afeganistão, que está dentro dessa janela 10 por 40. Então, esse também é um dos propósitos da igreja, esse é um dos trabalhos da igreja, que é o martíria, que é a proclamação ao mundo do evangelho. Lá em Mateus 28, ele fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Fala de ir até os confins da terra, pregando o evangelho. Com a abertura da internet, nós passamos a ter um acesso a essa janela mais fácil do que os missionários. Porque o missionário, ele não só, são poucos os que se propõem a isso, como é muito caro esse processo. Tem gente que entra lá não como missionário, mas como professor de futebol, professor de inglês, pessoas que entram com profissões para poder tentar ensinar as doutrinas evangélicas sem levar a Bíblia e sem falar do evangelho. Tamanha a preocupação, e tem muitos que já pregaram até na nossa igreja, ele pede para não filmar, para não divulgar, para não vazar, porque ele pode sofrer perseguição lá no país que ele está. Na igreja nós temos um no Kurdistão, é um cara uma benção, ele é professor de futebol e ele evangeliza um monte de crianças, inclusive trabalha com crianças. São trabalhos maravilhosos, quando você ouve os testemunhos, você ouve inclusive como Deus age. Eu tenho uma filha na África, em Moçambique, e assim, os milagres que eles veem, as coisas que acontecem são impressionantes, mas estão sempre vivendo uma retaliação do Estado Islâmico, uma retaliação dos muçulmanos, estão sempre tendo perseguições, problemas desse tipo. E a gente está sempre intercedendo e orando. Mas essa é uma das funções da igreja, e é uma das funções dada como mandamento de Deus. E às vezes tem gente que tem um chamado e tem uma vocação para isso, e quando tem, aquilo incomoda. Tem gente que sonha com um determinado país e fica sonhando, e se Deus tem um chamado, Deus vai abrir portas, Deus vai te colocar nesse chamado. Se eu não tenho um chamado para ser missionário no campo, eu tenho um chamado, no mínimo, para ser um intercessor dos missionários do campo. Também é um chamado de eu orar, de eu interceder por esses missionários. Se eu sou abastado financeiramente, Deus tem um propósito para a minha prosperidade financeira. Talvez eu tenha sido chamado para ser um subsidiador dos missionários no campo. Aquele que sustenta alguns missionários no campo. E às vezes não precisa muita riqueza, não. Nós tínhamos um grupo, e eu fui junto até a Índia. Nós temos um casal de missionário lá e ele estava formando líderes. E a escola de líderes lá, a Índia, é tudo tão sofrido, que para você subsidiar um aluno para fazer a escola de líderes, para ele se tornar um pastor, custava
R$ 40 por mês, R$ 50 por mês, para o pessoal aqui do Brasil estar ajudando nessa escola de líderes lá na Índia, para formar esses líderes. Eu lembro que depois que tínhamos 40 alunos, foi eu e o Bispo Zezinho para a Índia, e nós ficamos lá 2 semanas dando aula de liderança do Illimar, para formar esses 40 alunos indianos, para eles irem para os vilarejos e evangelizar, e trabalhar, e abrir igrejas, e fazer o trabalho deles. Foi um trabalho extremamente estressante, talvez os 15 dias mais estressantes da minha vida, porque eu descobri se existe um inferno na Índia. Porque não é um lugar turístico, nós fomos para os vilarejos, nós fomos para os lugares mais pobres da Índia. E eu, particularmente, tive uma sobrecarga de trabalho, porque eu tinha que dar as minhas aulas, porque nós éramos 4 pastores, e eu tinha que dar as aulas de todos os outros, porque eu era o tradutor. E todas as aulas, elas eram traduzidas do português para o inglês, exceto as minhas, que já começavam em inglês, e do inglês para o hindu, no hindu não, hindi, que era a língua nativa lá. Então, assim, eram aulas cansativas, porque em vez de ser 40 minutos de aula, ela levava 2 horas para dar o mesmo conteúdo, porque tinha que fazer 2 traduções no meio da aula. Então, foram bastante cansativas, mas o resultado foi extremamente positivo. Realmente, a gente dali saiu para vários vilageiros, inclusive tem igrejas hoje até fora da Índia que esse pessoal foi levando o evangelho. Mas isso é proclamar o evangelho. Então, se você não tem um chamado específico de ser missionário, saiba que você tem um chamado para o ID, porque quando Jesus proclama ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele proclama para todos. Então a gente pode fazer um ide do vizinho, a gente pode fazer um ide da rua, a gente pode fazer um ide do trabalho, nós podemos fazer um ide da família. Mas fora esse ide acessível, existe o id mais distante. E se eu não posso ir pessoalmente, eu posso orar por quem vai pessoalmente. Essa é uma tarefa fantástica de proteção, de amparo, de direção. E assim, eu fui para o hospital as 3 vezes, né? E a Silvia falava, mas você não precisa ir, porque eu estou indo com ele, você não pode nem entrar na sala, porque não entra mais que uma pessoa. Eu falei, Silvia, eu sou pai. Eu posso não fazer nada lá, mas eu vou estar orando. Eu vou estar na recepção, quietinho. E eu sei que ali eu posso mudar o mundo. Eu sei que o não fazer nada pode ser muito. E ele, como filho, vai saber que o pai está lá fora orando. Então, assim, às vezes a gente acha que tem que fazer coisas sobrenaturais. Não, eu tenho que ganhar 1 milhão para ajudar o Kelson com a construção da igreja e eu vou ofertar 500 mil. Não, gente. A sua oração, o Kelson mesmo falou, gente, as máquinas estão quebrando, os negócios lá tem uma batalha espiritual. A sua intercessão pode fazer maravilhas nessa obra. E às vezes a tua oração pode trazer um empresário que 500 mil não é nada para ele ajudar a igreja. Então, assim, a gente não tem a dimensão que a gente pode atuar. E às vezes coisas pequenas podem fazer grandes diferenças. Isso é igreja. Isso são igreja local. Isso são pequenos propósitos da igreja local. E eu acho barato, porque o mundo hoje é tudo narrativas, e todo mundo tem opiniões. E agora na pandemia, todo mundo acha que não precisa mais frequentar a igreja local, posso assistir pela internet. Tem até muitas pregações melhores que as aulas que vocês estão assistindo aqui. Mas a comunhão, a relação pessoal, não é uma relação assim do grande pregador, ou do televisivo fulano, ou do youtuber ciclano. Não, são pessoas que você tem intimidade. Por exemplo, já aconteceu nesse grupo, e às vezes a Mara faz isso também comigo, de um aluno ligar e falar, pastor, eu gostei muito da sua aula, mas eu estou passando por isso. Sendo que a igreja tem um pastor de plantão, sendo que são melhores que eu para essa área de aconselhamento, mas essa liberdade, esse amor, essa relação é que flui dentro da igreja local. Você não vai conseguir fazer isso com o youtuber.
e nem com um artista famoso, nem com uma estrela. Você não vai ligar para um grande evangelista e ser atendido. Então, assim, precisa ter relacionamento, precisa ter comunhão local. E o versículo que a gente começa lá de Hebreus é: não deixei de congregar-vos, não deixai de estar junto, não deixar de estar participando. Tá? E aqui a vida de comunhão, como eu citei, ela acontece nos lares, né, nos grupos familiares. Na congregação, nós temos os cultos, onde a gente ouve uma palavra. A nossa igreja, como ela tem mais de 10 pastores, e esse é uma visão que eu acho muito boa da nossa igreja. Nós vamos tratar na aula que vem sobre os 5 ministérios, e nós temos todos os ministérios, não só na liderança, mas cada um de vocês tem um chamado para esse ministério. Então, assim, o culto, você nunca sabe quem vai pregar. E falar que você não tem preferências é uma mentira, todo mundo tem preferências. Mas não saber quem vai pregar é o melhor dos mundos, porque você não vai lá para ouvir o fulano, você vai lá para ouvir Jesus. E Jesus pode te surpreender justamente com aquele que você não tem a preferência. Jesus pode trazer aquele pregador que você tem até implicância. E de repente ele trazer uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra que toca no teu coração. Então, assim, é muito legal essa questão de a gente ter vários pregadores e um ministério plural. Ô, Renata, fiquei feliz que você tossiu no cotovelo, porque na tela não veio nada. Isso aqui já é natural, viu? Eu tô resfriada, gente. Desculpa, eu tô com essa cara aqui, porque é resfriado, mas é chato. Mas olha como é legal todo mundo com a tela aberta. A gente pode fazer umas brincadeirinhas, descontrair um pouco, ver se está dormindo. Mas legal. É que, na verdade, assim, inclusive a gente não pede para todo mundo ficar com a tela aberta, porque às vezes as pessoas ou têm uma conexão baixa, ou se abre a tela, o som fica pipocando, e às vezes se tira a imagem, o som melhora. Então, às vezes, dependendo das pessoas, quando não tem muita qualidade, a gente também deixa livre para ouvir, é mais importante, né? Mas legal, é só uma brincadeirinha, eu achei interessante. Então, assim, a gente congrega nos grupos pequenos, a gente congrega no templo, nas celebrações, e a relação da igreja é como uma família. E dentro da igreja, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério, como nós vimos na visão do corpo, né? Todo mundo opera ali dentro da igreja. Por exemplo, tem alguns irmãos que são excepcionais na recepção. Eu não sei se vocês conhecem o irmão Oswaldo. Quase todo mundo que chegou na igreja conhece o irmão Oswaldo, porque ele sempre vê o visitante, ele conversa com o visitante, e ele já pergunta a profissão do visitante, o que faz da vida, o que deixa de fazer, e se já tem conexão. Puxa, você é arquiteto, tem um cara aqui que é arquiteto, aí já apresenta um para o outro, e faz conexões. Mas ele, assim, tem esse dom, é dom dele. Eu, por exemplo, sou pastor por título, mas eu não sou pastor, eu não tenho esse dom de colo, esse dom de visitar, esse dom de buscar os doentes, esse dom de socorrer. Eu sou mestre, eu sou bom no ensino, eu sou bom para dar aula, mas eu não tenho o dom de pastor, apesar de que quando precisa a gente faz tudo, mas assim, você percebe que tem pessoas que têm chamados específicos, e vocês também têm chamados específicos, e o importante é você encaixar o seu chamado, a sua vocação, a sua habilidade dentro do corpo, e começar a atuar naquilo que você é bom. E a igreja precisa do seu talento, a igreja é uma família que precisa do seu talento. Tá? E a gente, lógico, a gente tem problemas de relacionamento, a gente tem problemas de temperamentos dos mais variados possíveis, mas a gente está ali para ser transformado, lapidado, curado, restaurado, sarado, porque assim a gente vai aprendendo a ser resiliente, ter flexibilidade, tolerante, que é uma característica do cristão, tem que ser assim. A palavra fala longânimo, ânimo longo. O que é o longânimo?
O que é o ânimo longo? É ter estupim longo? Não, é não ter bomba. É tirar a bomba. Se o estupim for curto ou longo, vai ter um traque no fim. Tá. Não faz nada. Tá? Outra coisa é como que a gente ama, né? Falei do amor, que Deus é amor, Jesus é a excelência do amor. Qual é a melhor manifestação de amor? Quando você fala para sua namorada, para o seu marido, para sua esposa, eu te amo, é um sentimento? Não. A Bíblia tem centenas e centenas de vezes a expressão amor. Nenhuma delas é sentimento. Nenhuma delas. Todas elas são ação. O amor, ele é uma ação. O amor ao quadrado é uma reação positiva. Porque tem muita gente que o problema é reação, não é nem ação. E é o que eu falei da bomba, né? Tem que tirar a bomba. Mas, assim, vida de serviço. Uma das questões da igreja é que quando a gente ama, a gente serve. Quando a gente ama, a gente age. Quando a gente ama, a gente se preocupa com o outro. Ao contrário do que muito se propaga, que casamento é uma junção de amor. Não, casamento é uma junção de doação. Se a pessoa está casando para se elucubrar ou para se autocompletar, ela já começou errado. Eu caso para servir, eu caso para dar, eu caso para realmente agir como servo ao outro, e não para receber do outro. Então, se eu começo a estruturar o meu pensamento e a minha forma de entender o amor de Deus e o amor ao próximo, eu entendo que amor é servir. Servir não é sacrifício. Eu contei aqui há um tempo atrás sobre a geada do filho e do empregado. O filho, por amor, ele serve, e não pelo salário. E nós, quando congregamos, servimos aos irmãos por amor. Gente, ontem foi domingo. Você quer coisa mais inconveniente de você marcar um evento domingo às 4 horas da tarde, quando você está lá refastelado no seu siesta, querendo tirar uma soneca ou assistir um filme, e aí meu irmão fala assim, vamos lá no hospital para a gente fazer um clamor. E ele faz esse chamado às 10 da manhã, quando ninguém planejou nada. E no domingo à tarde, 10 pessoas vão. Isso não é amor? Isso não é servir? Agora, eu fico imaginando, se eu como pai chorei, eu imagino o meu filho que estava lá no quarto, no celular, e viu. E recebeu essa mensagem. Quer dizer, que essa cachoeira de amor seja realmente ação da igreja em nossas vidas. Que isso seja aquilo que fala, poxa, eu não posso perder o culto. Poxa, eu quero estar junto com os irmãos. Poxa, vocês estão falando de grupo pequeno, eu quero entrar num grupo. Como é que eu entro no grupo? Vai lá com o pastor Vanderlei, ele te coloca dentro de um grupo familiar. E você vai participar das reuniões quinzenais. Faz 1 ano e meio que elas estão sendo virtuais. Logo, logo elas voltam a ser presenciais. Mas mesmo em 1 ano e meio, a gente está aqui orando, está aqui clamando, está aqui intercedendo, cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus problemas, e a gente está sempre junto, sempre caminhando junto. Fala, Leandro. Depois você pega o retorno. Boa noite, desculpa o atraso aí, pessoal. Nem. Boa noite. Boa noite. Então, assim, vocês estão vendo ali na apostila que tem o propósito da igreja, a vida de comunhão, serviço, celebração de novo, a gente pode falar de louvor e adoração, a pregação da palavra. Lembra que eu falei que é muito legal ter vários ministérios dentro do pastoreado?
Porque o que acontece? Se você vai numa igreja pequena, porque tem muitas denominações grandes, que as igrejas pequenas têm um pastor. Então, se você tem um pastor que é que nem eu, mestre, ele vai fazer de todo domingo uma aula. Toda reunião, um ensino. Toda atividade da igreja, conhecimento. Se tiver só um pastor mestre, cansa. Aí, se você for para uma outra igreja e tiver um pastor que é evangelista, é a igreja da festa. Todo domingo é uma celebração. Todo evento é uma festa. Todo trabalho é evangelístico. Toda atividade é atividade de trazer, de congregar pessoas novas. É uma igreja de festa, só que também chega uma hora que cansa. Se o pastor é um profeta, todo domingo vai trazer profecia. Todo domingo estou vendo uma caneira de ouro assinando um contrato. Todo domingo vai ter alguma palavra profética. E às vezes isso é até um pouco perigoso, porque com a obrigação de trazer uma palavra profética, às vezes a coisa não é tão profética assim. Mas os ministérios, eles têm que fluir livremente. Se você tem uma igreja que o pastor é pastor de ministério, ele vai ser aquele cara que coloca todo mundo no colo, visita todo mundo, vai nas casas e fica lutando para resolver problemas de todo mundo. Se o cara está desempregado, ele é um que pega o telefone e fica tentando arrumar emprego para as pessoas, porque ele é aquele pastorzão mesmo, está na mão dele, carregar a ovelha no colo. Mas não vai ter ensino, não vai ter evangelismo, não vai ter profecia. E não vai ter cobertura, que é o apostolado. Então, assim, ministério plural é legal, porque um vai vir e trazer fogo do Espírito, o outro vai vir e vai trazer ensino, o outro vai vir e vai trazer evangelismo. Então, assim, a palavra nossa de domingo, ela é muito rica. E a palavra de quarta também, apesar que agora nós estamos no período de adoração, mas a palavra é muito rica. Porque você não tem o dom ou o ministério daquele pastor sendo exaltado ou como capacidade na igreja. Não, você tem todos os ministérios sendo exaltados e o que está sendo pregado ali não é o nome do fulano, mas é a palavra de Deus e o único rei na nossa igreja, Jesus. Então, mesmo a gente tendo preferências e rejeições, eu aconselho a todos vocês não ficarem irradiantes nas preferências e nem cabisbaixo nas rejeições, mas abertos para ouvir a voz de Deus através de quem quer que seja. Porque Deus pode usar eu ou uma mula, ou eu mesma mula. Não sei. Porque ele já usou. Na Bíblia tem uma hora que uma mula fala, tem uma hora que um galo fala. O Pedro se arrependeu através de um galo. Então, assim, e tem um versículo que fala que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Até as pedras falarão. Então, a gente tem que crer, a gente tem que ir na igreja, para congregar e ouvir a palavra e crer que quem está lá é de Deus. E olha, nós somos mais de 10 pastores, e nós temos comunhão entre a gente. Então você pode até vir falar mal de algum pastor para mim. Sabe o que eu posso dizer para você? Dependendo do que você falar dele, posso dizer para você, é verdade, irmão, ele tem esse defeito, mas ele tem essa e essa qualidade, que superam muito esses defeitos. E isso é muito bonito, porque nós não temos nada a esconder, nós somos transparentes. Nós não temos que ficar exaltando as nossas qualidades e nem escondendo nossos defeitos. Porque, na verdade, nenhum de nós é perfeito. Amém? Ou ai de mim. Mas é isso aí. Então, essa pregação da palavra é muito importante. O ensino, que é o que eu faço, inclusive a minha oração, e eu peço a vocês que me ajudem nisso, é que eu tenho o dom de ensino, eu tenho o dom de mestre, mas eu oro muito a Deus pelo dom de profeta.
Porque eu acho que a palavra pela palavra ela é um pouco chata. Agora, a palavra rema, a palavra revelada, a palavra com uma dose do sobrenatural, ela é muito linda, ela é muito verdadeira, ela nos levanta. As pessoas dormem menos no ensino. Elas começam a querer mais de Jesus. Então, eu peço muito a Deus a revelação, o sobrenatural, o profético dentro do ensino. E aí eu acho que eu consigo fazer da palavra um estímulo. Eu lembro, quando eu era jovem, eu fui fazer cursinho, e na época cursinho era um negócio muito caro e seletivo. E eu vim de uma cidade pequena, e para querer entrar numa universidade eu tive que fazer cursinho em São Paulo. E as salas de cursinho tinham 100 alunos. E os professores eram os melhores professores que existiam em São Paulo. Eles ganhavam muito bem para dar aula em cursinho. E é interessante o cara que tem um chamado de mestre e o cara que simplesmente dá aula. Tinha matérias que eu odiava. Eu odiava. E o professor conseguia fazer eu me apaixonar por ela. Não porque ele fazia eu me apaixonar, mas ele era tão apaixonado por aquilo que ele ensinava que eu via nele algo que eu não via numa aula comum. Só para vocês terem uma ideia, eu odiava literatura. E o professor de literatura, olha, isso faz 40 anos. Ele citava uma poesia, mas os olhos dele tremiam. Não sei se ele estava drogado ou não, mas os olhos dele tremiam e ele tinha tanta paixão pela poesia, mas tanta paixão pela poesia, que aquilo irradiava na classe. Gente, há 40 anos atrás, eu lembro desse homem recitando Cruz de Souza, e ele falava assim, vozes, veludosas vozes, volúpias dos violões, até hoje eu lembro. Olha que doideira, porque o cara era apaixonado por aquilo que ele fazia. Então, o ensino não é simplesmente dar uma boa aula. É você levar para os outros aquilo que você ama. Aí ele ganha outra dimensão. Ele ganha outra... Então, assim, a igreja é o lugar. Inclusive, é interessante que a igreja no mundo ocidental, e depois isso se estendeu para o resto do mundo, é a fundadora do sistema educacional, escola. A igreja é a fundadora dos primeiros hospitais no mundo. Foi através da igreja, através do evangelho, através de Jesus Cristo, que essas entidades foram criadas. Curioso, né? Pouca gente ensina isso. Aliás, até tentou apagar da história isso. Mas os primeiros hospitais foram cristãos, as primeiras escolas foram cristãs. Esse sistema educacional, esse sistema de saúde foi criado pela igreja. Tá? E aí, quando a gente fala de aconselhamento, né, de cobertura, de lugar também, por exemplo, nós temos na nossa igreja gabinete de atendimento, você pode marcar uma hora, ir lá. É mais barato que seu terapeuta e mais eficaz. E não paga nada. E é impressionante. Eu tenho um ministério, a Mara conhece, e algumas pessoas já fizeram, que chama SOSO. E a gente cobra uma oferta, porque a gente entende que quando você dá uma oferta, você abençoa o ministério. E ele também trabalha com cura. Tem psicólogos que usam essas ferramentas que a gente usa do SOSO. E a gente tem testemunhos de psicólogo que falam, olha, em 2 anos de terapia eu não consegui o sucesso que eu consegui em 2 horas de SOSO. Porque o que é o SOSO, em última instância? É você ouvir a voz de Deus. Não é ninguém te falar nada, é você diretamente com Deus e deixar Deus falar o seu coração. Então, às vezes, quando a gente ouve a voz de Deus, coisas que estão emperradas são desemperradas. Coisas que estão travadas são resolvidas. E é impressionante, eu posso dar horas e horas de testemunho sobre como que Deus opera. E a gente, quando usa as ferramentas, a gente não faz nada, a gente só está ali dirigindo e deixando o próprio Espírito Santo fazer e a própria pessoa ouvir.
Amém? Então a igreja é para isso. A igreja é para aconselhamento, a igreja é para cura, a igreja é para libertação, a igreja é para prevenção, a igreja é para correção e às vezes até confronto. O irmão fez um mau negócio com outro irmão, está lá uma celeuma, antes de buscar os juízes do mundo, os valores do mundo, vai buscar a direção de Deus. E a igreja muitas vezes age como mediadora. Mas se prepara, a mediação da igreja não é o que a nossa raiz humana quer. Nossa raiz humana, por exemplo, eu vejo toda vez que tem uma injustiça, toda vez que tem uma desgraça, toda vez que tem alguma coisa ruim, a televisão entrevista as pessoas e as pessoas falam assim, eu quero justiça, eu quero justiça. E quer ver a pessoa presa, quer ver a pessoa morta, quer ver a vingança, e os caminhos de Deus não são esses. A gente tem que aprender a lidar, muitas vezes é o perdão da dívida, o perdão da coisa errada, só que é sempre administrada por um líder, por um mentor, por uma pessoa que possa intermediar, e aí dentro dessa relação você resolve os problemas, muito melhor do que a justiça dos homens. Não que eu seja contra a justiça dos homens, mas quando eu tenho algum problema com algum irmão, eu vou até a última instância tentando fazer um acordo, e usando pessoas com autoridade para fazer esse acordo, e evito a última instância ir para a justiça dos homens. Mas, se são pessoas não cristãs, eu vou usar o que elas conhecem, que é a justiça dos homens, ou se às vezes um cristão mesmo, ele me acione na justiça dos homens, eu vou responder na justiça dos homens. Então, não é errado isso, mas a gente tem esse privilégio, porque quando a gente reconcilia na justiça de Deus, exatamente a palavra que eu usei, a reconciliação, e não rompimento. Na justiça dos homens, o rompimento é total. É quase que para nunca mais. Na justiça de Deus, a reconciliação. Roubou, perdoou, acabou. E a gente continua amigo. É uma loucura, mas é assim que funciona. Então a igreja serve para isso, serve para correção, para confronto. E olha que doideira. Na Bíblia diz que quando o irmão peca, e você viu que ele pecou, você não sai falando para todo mundo, você não vira um fofoqueiro e você não fica maldizendo aquele irmão e desgraçando a vida dele. Você vai ao irmão, repreende ele, fala, ó, cara, você fez isso, está errado, eu vi e tal. Com que propósito? O propósito é para que ele se arrependa e ele não faça mais aquilo. Mas se ele te ignorar, se ele não aceitar a sua correção, e essa correção é pessoal, é íntima, não precisa ninguém mais saber, aí você vai pegar uma testemunha e vai lá para corrigir o irmão, para que haja uma testemunha de que ele errou e não esquece o objetivo é que haja arrependimento. E ele não se arrepende na frente de uma testemunha, aí você vai ter que realmente trazer ele numa situação, falar, olha, então não dá para ter comunhão com alguém que não tem arrependimento, porque o nosso caminho é um caminho de santidade. Então a Bíblia diz que você vai considerá-lo um ímpio. Aí eu fico pensando, puxa vida, que interessante esse conselho de Deus, né? Quer dizer, o cara errou, você foi lá em amor, corrigiu, ele não aceitou, você levou uma testemunha em amor, corrigiu, ele não aceitou, então agora você vai descartá-lo, considerá-lo como um ímpio, não mais como irmão. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Como que nós tratamos o ímpio quando ele entra na igreja? Tapete vermelho. Pelo menos na igreja que eu frequento. A gente ama. Às vezes dá até os melhores lugares. A gente fica feliz que ele está lá buscando a Deus, que ele se despertou para entrar numa igreja. Então, mesmo na pior instância da correção de um irmão, nós temos que tratá-lo com amor. Não é isso?
Vocês acompanham o meu raciocínio? Eu dou nó na Bíblia. Porque é impressionante como o amor de Deus é incondicional. O objetivo final é o mesmo do inicial, é que ele se arrependa, que ele volte para Cristo, que ele tenha uma vida com Deus. O objetivo é sempre o resgate e nunca a perdição. Então, mesmo na última instância, você continua esperando que ele volte. Como a história do filho pródigo, que o pai fica esperando que ele volte. Ele cai em si e que ele retorne, e que ele vai ser amado. E não que ele seja exposto, pisoteado, humilhado, expulso, jogado para fora. Muitas igrejas fazem isso, infelizmente. Infelizmente. Mas se você entender o propósito de Deus quando ele fala isso, opa! Então, se na última instância, quando ele não aceitou nenhuma das correções, ele vai ser tratado como ímpio, aí a gente vê como que a gente trata o ímpio quando busca Deus. Então, é o amor incondicional. Entenderam isso? O grupo familiar, que eu falei aqui, ele funciona como uma família. Ele funciona como uma família de Deus. Aqueles irmãos, a gente acaba confessando pecados, pedindo ajuda, a gente acaba tendo uma certa confiança entre eles. Então, ela é um socorro, ela é uma ajuda, ela é aquela situação, e realmente é legal. Assim, alguns grupos, eu tenho um grupo que tem algumas pessoas de idade, e é muito legal, porque as pessoas, assim, já na quarta idade ou terceira idade, que já estão viúvas, solteiras, sozinhas, alguma coisa assim, elas precisam de família. Apesar de ter a família, os filhos, netos e tal, mas elas precisam de congregar com outras pessoas, que não sejam também da idade delas, né? Elas precisam de reciclagem e tal. Então, assim, é muito legal. E o grupo fica heterogêneo. Tem lá as pessoas sozinhas e tem as pessoas novas, recém-casadas, e aí a gente tem um grupo que é uma grande família, que é aquilo que eu falei desde o começo, que é muito legal. E o pastoreamento, né? O pastoreamento, ele se dá nesse grupo familiar e ele também se dá na igreja. Então, por exemplo, a gente tem muitos casos que às vezes mandam para a gente para o SOSO, que é para aquela terapia de aconselhamento, que é exatamente o que não é, que a gente ouve a pessoa e fala, não, você não está precisando de um SOSO, você está precisando de uma terapia de aconselhamento, que é um trabalho de aconselhamento, às vezes que pode levar 6 meses, 1 ano, e não um trabalho de 2 horas que resolve o seu problema. Então, tem casos que a gente vai para uma terapia de aconselhamento e não para o SOSO. E tem casos que a gente vai para o SOSO para depois ir para a terapia, tem casos que vai primeiro para a terapia para depois ir para o SOSO, tem casos que só vai para o SOSO, tem casos que só vai para a terapia. Cada caso é um caso. O importante é ter uma direção do Espírito Santo para poder fazer não aquilo que você acha, mas aquilo que Deus quer fazer. Eu tive um caso de uma pessoa, e ele é uma pessoa tão perturbada, era pastor, mas tão perturbada, que se a gente fizesse uma libertação nele, a mente dele estava, assim, inclusive foi uma visão que a gente teve do Espírito, como se fosse uma teia de aranha na mente dele. Quase que uma certa psicopatia. E que se a gente libertasse, aquela teia ia ser removido e provavelmente ia danificar o cérebro. Ia sair pedaços juntos. E que o que ele precisava era começar a abrir espaços naquela teia para a gente poder enxertar a palavra viva na mente dele de tal forma que aqueles espaços fossem se abrindo mais e mais e ele pudesse se libertar daquilo. Mas a gente sabia, de antemão, que era um trabalho de 2 a 3 anos. E ele precisaria ir para um aconselhamento pastoral durante 2 a 3 anos, e um psicanalista junto, também durante 2 a 3 anos, para ele chegar ao top da libertação. E assim, a gente foi aconselhando, e a pessoa muito relutante, muito bloqueada, muito embotada,
E a gente não conseguiu convencê-lo disso. Ele achava que não precisava, que ele não era louco, que ele sabia resolver tudo. E, inclusive, saiu da comunhão com a gente, acabou indo para voos próprios. E o resultado foi muito triste. Acabou se separando, acabou enfiando o pé pelas mãos. Mas, assim, tamanha a confusão mental que a pessoa chegou. E isso a gente tem que saber por discernimento do espírito. Não adianta assim falar, não, faz isso. Não, pode fazer uma coisa que pode ser ruim. Então tem que estar sempre buscando o espírito, sempre tendo sensibilidade de saber o que o espírito quer fazer. E em outros casos é muito simples, com souls de 2 horas você resolve um monte de problema, a pessoa sai feliz porque a partir daquela experiência ela pode ouvir a voz de Deus sozinha e ela consegue resolver um monte de problema sozinha e Deus com ela. Então, assim, esse pastoreamento, esse cuidado, esse acompanhar as ovelhas, cuidar das ovelhas, é muito importante. É muito importante. Mara, você quer falar alguma coisa? Não? E por último, não menos importante, é a ação social. A igreja ama o próximo. Lembra que servir é amar. Eu posso ajudar pessoas sem amar. Eu posso dar sem amar. Ou posso dar por interesse. Eu posso dar para aplacar sentimento de culpa. Eu posso dar para me exibir. Artistas fazem muito isso. Oferece R$1 milhão e publica nas redes sociais. Ele é generoso. Na verdade, ele está vendendo uma imagem de generoso. Ele está fazendo um marketing da própria imagem. Ele está fazendo uma propaganda de si mesmo. Tem muita gente que ajuda os outros para aplacar sentimento de culpa. Tem muita gente que faz ação social porque sente endividado. E tem muita gente que faz isso por um egoísmo disfarçado. Por exemplo, algumas religiões, algumas seitas, que aplicam a reencarnação e que acham que você pode nascer barata, como pode nascer rei, já dependendo do que você faz aqui na Terra, então ele é caridoso para poder melhorar a reencarnação dele na próxima geração. Então ele não faz por amor ao outro, ele faz por amor a si próprio para poder negociar sei lá se é 50ª vida dele, um pouco melhor do que a tua. E para ele não vir uma barata, né? Porque alguns deles também acreditam nisso. Eu conheço muitos, inclusive muitos que cuidam de animais, são ocultistas, são pessoas que acreditam que quando ele para na estrada para socorrer um animal ferido, ele pode estar socorrendo a avó dele. E eles creem muito nessas histórias e tal, e acaba dedicando a vida para isso, porque a fé deles é movida nesse interesse. Nós não fazemos ação social dessa forma. Porque eu falo assim, é possível você dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Então, o que nos leva a dar, o que nos leva a servir, o que nos leva a contribuir, o que nos leva a socorrer o próximo, é porque o amor transborda de nós. Eu não preciso placar meu sentimento de culpa, eu não preciso negociar um retorno, eu não preciso mostrar para os outros o que eu fiz, por isso que a Bíblia fala que a sua mão direita não vê o que a esquerda faça. Eu não preciso nada disso, é algo que flui dentro de mim para fora. Por eu amar, eu não consigo deixar de dar. Lembra que amar é servir, amar é agir. Então, é fruto daquilo que flui dentro de mim. E não aquilo que eu sou pedido para fazer. O Samuel grava essas aulas, o Samuel se dedica a estar aqui presente, sendo que ele dá exemplarmente todas essas aulas. Eu já até assisti uma aula dele, outro dia na internet. Deixa eu ver o Samuel dando aula. E vi que ele dá aula muito bem. E ele está aqui, assistindo aulas que ele já deu várias vezes, por amor. Está aqui, servindo, gravando, por amor. Dedicando tempo, dedicando atenção. Ele não precisava nem ficar presente, era só ele ligar o REC lá, na minha época era REC, e ir embora.
Acho que nem mais existe o REC. Não, olha, da minha época. Só sabe isso quem é antigo. Aqueles gravadores antigos tinham uma placa que chamava REC, que é gravar, né? Então, o pastoreamento é isso. Desculpa, ação social é isso. É dar, é amar. Quem ama, dá. Quem ama não consegue reter. O dar é parte da nossa vida. Ajuda social, ajuda prática, sopão, socorrer os drogados, socorrer pessoas na rua, dar cesta básica na igreja, atender os mendigos. Isso faz parte, isso flui de nós. Outro dia eu saí não sei aonde que eu estava, que eu saí na rua com alguém, e aí chegou um garoto, e ele pediu R$17,58 que ele precisava pagar uma taxa de inscrição de uma entrevista que ele ia fazer. Eu olhei na hora assim, eu falei, R$17,58, quer dizer, ele não pediu uma esmola. Ele estava num lugar que ele estava pedindo emprego e que ele tinha que fazer um exame, e que ele precisava pagar esse exame, que se ele não fizesse o exame, ele podia perder. Foi o que eu entendi na hora. Eu peguei R$20, eu nem pestanejei, eu dei para ele na hora. A pessoa que estava do meu lado ficou meio assustada, assim, tipo, como? Dá R$2, dá R$1. Dá... Não, na hora eu falei, o problema dele acabou. E ele saiu, assim, resolvido o problema dele. Não sei se é verdade, mentira, mas ele não tinha cara de malandro, não tinha cara de craqueiro, não tinha cara de nada. Inclusive, estava ali e tal, e o valor que ele falou também não é um valor de uma pessoa de má fé. Vai falar assim, não, preciso desse número, né? Eu falei, interessante. Mas, assim, isso sai espontaneamente, eu não precisei, não, vou fazer uma oração, não, olha, daqui 2 dias eu volto aqui, se você precisar eu te dou. Não, tem hora que você tem que deixar o espírito fluir. E tem hora que você vai sentir, não vou dar, esse cara vai usar para comprar droga. Esse cara não vou ajudar, eu vou atrapalhar. Amém? O Elton, e tem hora que a gente vai dar, ele vai comprar droga e a gente fez a nossa parte, né? É verdade. Também não necessariamente vai sentir, né, o tempo todo, embora a gente sinta, né, o Espírito Santo coloca isso também no nosso coração, mas isso vai acontecer. Agora, acho que o nosso sentimento de ter feito a nossa parte de forma genuína, né, com esse amor para a ação, ele não perde o valor, mesmo que a pessoa não tenha utilizado para o fim que ela disse utilizar, né? Pelo menos é assim que eu penso. A Bíblia diz que às vezes você pode estar, por exemplo, quando às vezes você está ajudando, você pode estar ajudando anjos. E nem sabe. Então pode ser um craqueiro, como pode ser às vezes alguém que está precisando mesmo, como pode ser até um anjo do céu. Uma vez alguém me falou isso, ele falou que o cara tocou a campainha, pediu comida, ele pegou, fez um lanche legal, deu para o cara, aí depois de 1 hora ele saiu de casa, estava o lanche jogado na sarjeta. Aí ele ficou assim, eu falei, poxa, que chato, né? Ele falou, não, eu fiz minha parte. Eu fiz a minha parte, não importa o que fizeram com ela. E é isso que você está falando. Né, pastor? Quando Gálatas 6:10 fala, né, que sempre que a gente puder, a gente deve fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Por conta disso, né, que a Renata falou, eu penso que nem ela. Só que às vezes a gente vê essas coisas, né? Eu trabalhei numa ONG 20 anos, então eu via muito quando a gente dava roupa, a gente ia fazer visita nas casas, a gente via a roupa jogada no chão, ela se tornava um pano. Então, aí eu vejo a importância de você, que nem a nossa ONG é focada, então você dá alguma coisa para ela, tem pessoas sensatas que estão conduzindo aquele dinheiro para formar vidas, né? Formar caráter, formar ela para o mercado de trabalho, etc. e tal. Então, por isso que eu gosto muito desse versículo, principalmente aos da família da fé, porque aí você sabe para onde o teu dinheiro está indo. É isso mesmo, Mara. Nós temos essa ONG, eu dou aula de inglês lá uma vez por semana.
E você tem alunos ali que você sabe que vão usar aquilo e vão progredir com aquilo, porque são pessoas interessadas, são pessoas que estão se esforçando para estar lá. E tem alunos que parece que seu trabalho vai ser em vão, porque eles não conseguem nem entender o que é verbo e o que é sujeito. Então, assim, eles estão interessados, mas eles são muito limitados. E aí tinha uma época que eu achava que eu devia separar os alunos, na verdade, eu não tinha mais tempo, então, assim, eu deveria tirar esses alunos do meio dos outros. Mas eu fui orar e Deus falou para mim, eles não estão lá pelo inglês. Eles estão lá porque, às vezes, em 1h30 de aula, você fala 15 minutos de Jesus. E aquilo edifica eles. Aí eu aprendi que não é só a aula que era importante, dar o sacrifício, mas era abençoar a vida deles, mais do que o aprendizado, está junto. E eles recebem isso como uma dádiva e recebem isso como amor. Então, assim, às vezes a gente quer ver o fruto natural, né? A gente quer ver o fruto de uma pessoa que não falava nada, agora está falando. Aí você fica 1 ano lá e você vê que uma pessoa que não falava nada ainda não fala nada. Mas, no mínimo, ela está se sentindo amada. E, às vezes, isso faz a diferença. Então, isso é muito legal. Eu podia dar testemunhos aqui, números, da vantagem de congregar. O mais importante na minha vida, e é importante que vocês saibam disso, as datas agora. Em 93, minha esposa ficou doente de leucemia, e foram 2 anos de muita luta. Muita luta. Durante os 2 anos da leucemia. Em 95 ela faleceu. De 95, não, se for por aí, foi em 89 ela faleceu. Em 87 ela ficou doente, em 89 ela faleceu. Em 95 eu casei. E em 89 ela faleceu. De 89 a 95 eu fiquei viúvo com 4 filhas. Em 95 eu casei de novo. E estou casado até hoje. Durante os 2 anos de doença dela, os 6 anos da minha viuvez e os 2 anos de novo casamento, nesses 10 anos, eu tive mentores e pastores sobre a minha vida. E tive 2 companheiros de julgo, que eu chamo. Pessoas amigas que eu ia na casa deles toda semana para orar. E assim, é fundamental a igreja. Quando a minha mulher começou a ficar muito doente, a igreja fazia rodízio para ficar com ela no hospital para que eu pudesse trabalhar. Alguns irmãos da igreja pegavam meus filhos no fim de semana, levavam para casa ou para a chácara, para eu poder cuidar dela. A igreja toda se mobilizava em oração. Quando eu fiquei viúvo, assim, o que me segurou foi ter um pastor sobre a minha vida, foi ter esses amigos de julgo, esses companheiros que eu tinha comunhão toda semana, e estávamos orando, estávamos buscando o caminho de Deus. E acha que acaba por aí? Não, não acaba. Quando casou de novo, eu tinha uma mulher solteira, sem filho, e eu tinha 4 filhas enciumadas do outro lado, eu era um verdadeiro cabo de guerra, e aí você tem pastores que te orientam como proceder, como resolver conflitos, como contornar aquela situação. E os meus 2, 3 primeiros anos de casamento foi bastante conflitante. E aí as coisas foram se ajustando, e os últimos 23 anos nós nunca mais tivemos briga. Estou casado há 26 anos. Então, assim, ter cobertura, ter gente junto, ter parceiros de julgo, ter pessoas que carregam a carga junto. O julgo é aquele negócio que põe 2 bois. Companheiro de julgo é andar junto com as pessoas. Ali, compartilhando a sua luta, compartilhando a sua dificuldade. Então, assim, esses 10 anos que eu relatei para vocês, eu não sei o que seria de mim sem a igreja. Eu não sei o que seria de mim sem pessoas que cuidassem de mim, e dos meus filhos, e da minha família. Então, assim, hoje, às vezes as pessoas falam, puxa vida, você tem 6 filhos, todos no Senhor, 4 casados, 9 netos. Os netos ainda são pequenos, mas eu creio que todos vão estar no Senhor. E um casamento totalmente atribulado. Eu casei com uma mulher que tinha 2 filhas, dos 6 filhos, 2 são adotivos. Mas Deus é um Deus que pode o impossível.
Deus é um Deus que transforma um monte de gente dentro de uma casa numa família. E Ele fez isso comigo e pode fazer com vocês. E o congregar é essa grande família que estrutura a nossa vida. Gente, o que eu posso falar da igreja local é uma raiz que eu nunca quero ficar sem. Nunca. Porque se eu perder a igreja local, eu perco o chão hoje. E esses 10 anos que eu relatei não foi nem nessa igreja da família, porque ela nem existia. A igreja da família tem 18 anos. Então, assim, igreja é um lugar que você tem que congregar, tem que estar junto, tem que andar junto, e faz parte de você, e a gente precisa dela mais do que ela da gente. Isso eu posso falar com vocês com toda a autoridade de quem já experimentou e experimenta até hoje, e ontem mesmo eu fui testemunha desse grande amor. Amém?